Olá! Está começando mais um programa Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita, que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. E como é bom encontrarmos programas como este, que trata de temas fundamentais para a nossa evolução intelecto-moral. Quer aprofundar ainda mais os seus estudos? Pois então, acesse o portal www.filosofiaespírita.org, em que constam 6 blogs de pesquisa, vídeos, biografias, projetos interessantes, artigos escritos no Brasil e no exterior, além de aulas com enfoque nos temas filosóficos. Aulas que, para atender às necessidades de todos, estão em áudio também. Além disso, elas poderão ser ouvidas em francês, pois fazemos a versão simultânea para esse idioma, visando a atender ao grupo de estudos na França, com quem nos associamos em trabalho semanal. Hoje estaremos concluindo a série de programas sobre Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, e por que não dizer de todos nós, através dos seus preciosos ensinamentos. Com vocês, a nossa querida professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Olá, esta é a conclusão de uma série de 3 programas sobre o pensador da espiritualidade Emmanuel. E neste programa vamos reproduzir parte do seu pensamento. Isso mesmo, apenas parte, porque a obra de Emmanuel é imensa. Porém, você poderá ter acesso a todos os seus livros que são publicados pelas boas editoras espíritas. No livro que leva o seu nome, Emmanuel, ele faz reflexões sobre o Evangelho de Jesus como síntese da ética e da moral universais previstas por Sócrates e Platão, sobre a civilização em crise e a decadência intelectual, antecedendo de vários anos o pensamento pós-moderno, enfatizado pelo sociólogo Zygmunt Bauman e a sua modernidade líquida. Diz Emmanuel que muitos pensadores tentaram estudar o caos da pós-modernidade, buscando suas causas na tragédia que foi a Primeira Grande Guerra, este ano de 2014, completando 100 anos. Essa guerra, diz ele, destruiu grande número de princípios filosóficos que regiam as vidas das coletividades. Dentre os principais filósofos desse período, temos Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Theodor Adorno, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Maurice Merleau-Ponty e Albert Camus. Caíram por terra as realizações sociais, artísticas, filosóficas, políticas. O mundo da Belle Époque se fragmentou e desapareceu num mar de morte e destruição. Emmanuel ainda comenta a situação europeia na década de 30 do século XX, afirmando que as heranças político-sociais daquele passado de guerras, melhor dizendo, poderiam originar um conflito ainda maior. O crescimento do bolchevismo, do nacionalismo e do fascismo acabaram por montar as estruturas basilares da Segunda Grande Guerra, que acabou por envolver grande parte das nações mundiais num arrastamento de morte e destruição inconcebíveis, pois geradora das explosões nucleares em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Emmanuel comenta que comunismo e fascismo
aceleraram o processo das guerras e das revoluções ao redor do planeta. E acrescenta que o fator religioso cristão teria sido de grande importância como um componente que estabilizaria as relações internacionais, destinadas a um comportamento sem crise, o que, em sua opinião, não aconteceu. O pensador estava coberto de razões. Toda essa herança dos séculos anteriores combinou com o século XX gerador de grandes comoções e mais, adentrou o século XXI com os conflitos no Oriente Médio e o 11 de setembro. Essa caixa de Pandora, aberta pela raça humana, contudo traz no seu fundo a esperança. E a esperança, diz ele, está numa sociedade que vivencia o Evangelho de Jesus em todos os sentidos. Emmanuel define esse período como um novo ciclo, sem os extremismos antirracionais, numa época gloriosa da justiça econômica. Todo filósofo, todo pensador deve ser lido em seus originais, pois muitas vezes, ao interpretarmos o pensamento do filósofo, do pensador, podemos cair em erros. Então, vamos ler algumas passagens desse livro que retrata os aspectos principais do pensamento de Emmanuel no livro que leva o seu nome. Abramos aspas. Ele fala sobre dogmas e preconceitos. Os maiores obstáculos para que se propaguem no seio das sociedades modernas os ensinamentos salutares e proveitosos do Consolador são constituídos pelas imensas barreiras que se lhes levantam os dogmas e preconceitos de todos os matizes, nas escolas científicas e facções religiosas, militantes em todas as partes do globo. Com relação a ações perturbadoras humanas, muitos espíritos, afeitos ao tradicionalismo intransigente e rotineiro, são incapazes de conceber a estrada ascensional do progresso, como de fato ela é, cheia de lições novas e crescentes resplendores. É assim que, completando as longas fileiras de retardatários, perturbam às vezes a paz dos que estudam devotamente no livro maravilhoso da vida, com as suas opiniões disparatadas, prevalecendo-se de certas posições mundanas, abusando de prerrogativas transitórias que lhes são outorgadas pelas fortunas iníquas. Não conseguem mais do que estabelecer a confusão, sem que as suas mentes egoístas tragam algo de belo, de novo ou de verdadeiro, que aproveite ao progresso geral. Seus trabalhos se prestam unicamente às suas experiências pessoais no domínio do conhecimento e não conseguindo viver na memória dos pósteros, porquanto a veneração da posteridade é uma galeria gloriosa, reservada, quase que invariavelmente, aos que passaram na terra perseguidos e desprezados, e que se impuseram à humanidade, ofertando-lhe generosamente o fruto abençoado dos seus sacrifícios imensos e das suas dores incontáveis. No livro que leva o seu nome, Emmanuel ainda reflete sobre as características da sociedade moderna. Desalentadoras são as características da sociedade pós-moderna, porque se a coletividade se orgulha dos seus progressos físicos, o homem se encontra moralmente muito distanciado dessa evolução. Semelhante anomalia é a consequência inevitável da ignorância das criaturas com respeito à sua própria natureza, desconhecimento deplorável que as incita a todos os desvios. Vivendo apenas entre as coisas relativas à matéria, submergem na superficialidade da existência e que é prejudicial ao seu avanço espiritual. Ignoram quase que totalmente o que sejam as suas forças latentes e as suas possibilidades infinitas, adormecendo ao canto embalador das alegrias falsas do eu pessoal, e apenas os sofrimentos e as dificuldades as obrigam a despertar para a existência espiritual, na qual reconhece quanta alegria dimana do exercício do bem e da prática da virtude,
entre as santas lições da verdadeira fraternidade. No próximo bloco, nós veremos qual o papel do pensador espírita no contexto da sociedade atual. Voltamos já já. Estamos de volta com o Filosofando, hoje refletindo sobre o pensamento de Emmanuel quanto às questões sociais, científicas e filosóficas. Continuando com o seu texto. A ciência e a religião. Infelizmente, se a ciência e a religião constituem as forças matrizes do esclarecimento das almas, vemos uma empoleirada na negação absoluta e a outra nas afirmações arriscadas e absurdas. A ciência criou a academia e a religião sectarista criou a sacristia. Uma e outra, abarrotadas de dogmas e preconceitos, repelindo-se como polos contrários dentro dos seus conflitos, têm somente realizado separação em vez de união, guerra em vez de paz, descrença em vez de fé, arruinando as almas e afastando-as da luz da verdadeira espiritualidade. Entre a força de um preconceito e o atrevimento de um dogma, o espírito se perturba e, no círculo dessas vibrações antagônicas, acha-se sem bússola no mundo das coisas subjetivas, concentrando naturalmente na esfera das coisas físicas todas as suas preocupações. O trabalho dos intelectuais. É por essa razão que de grande responsabilidade se investe aquele que se entrega na terra aos labores espirituais, sob todos os aspectos em que se nos apresentam. Grandes serviços constam de suas incumbências e elevada conta lhe será solicitada dos seus afazeres sobre a face do planeta. Dolorosas decepções os aguardam na existência de além-túmulo quando menosprezam as suas possibilidades para o bem comum, fazendo das suas faculdades intelectuais objeto de mercantilismo, em troca de proventos, as quais, augurando-lhes um porvir de repouso egoístico na vida transitória, os fazem estacionários e nocivos às coletividades, o que equivale à existência de provas amargas entre prolongadas obliterações dos seus poderes de expressão. Não é que o artista e o pensador devam aderir a este ou aquele sistema religioso ou alistar-se sob determinada bandeira filosófica. O que se faz mister é compreender a necessidade da tarefa de espiritualização, trabalhando no edifício sublime do progresso comum, colaborando na campanha de regeneração e de reforma dos caracteres, auxiliando todas as ideias nobres e generosas em qualquer templo, facção ou casta em que vicejem, espiritualizando as suas concepções, transformando a ação inteligente num apelo a todos os espíritos para a perfeição, desvendando-lhes os segredos da beleza, da luz, do bem, do amor, através da arte, na ciência e na religião, em suas manifestações mais rudimentares. Que todos operem na difusão da verdade, quebrando a cadeia férrea dos formalismos impostos pelas pseudo-autoridades da cátedra ou do altar, amando a vida terrena com intensidade e devotamento, cooperando para que se ampliem as suas condições de perfectibilidade, convencendo-se de que as suas felicidades residem nas coisas mais simples. Sobre os nossos destinos e provas existenciais, prossegue ele. Não poucas vezes todos se preocupam com as provações necessárias que todos julgam excessivas para as próprias forças. Acreditem, o fardo que faz vergar os seus ombros não é demasiado para as suas possibilidades. Deus tudo prevê e, sobretudo, a escolha de semelhantes provações é uma questão de preferência individual.
É frequente a sua incompreensão a respeito desses ensinamentos espíritas. Todos estão, porém, entre as masmorras da carne, a sua consciência limitada frequentemente se nega a encarar a luz em todos os seus divinos resplendores. Sobre a educação com base no Evangelho de Jesus. Todas as reformas sociais, diz Emmanuel, necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual, têm de processar-se sobre a base do Evangelho. Como? Podereis objetar-nos. Pela educação, replicaremos. O plano pedagógico que implica esse grandioso problema tem de partir ainda do simples para o complexo. Ele abrange atividades multiformes e imensas, mas não é impossível. Primeiramente, o trabalho de divulgação deverá intensificar-se, lançando, através da palavra falada ou escrita do ensinamento, as diminutas raízes do futuro. Sobre o fim de um ciclo evolutivo. Sabemos todos que a humanidade terrena atinge atualmente as cumeadas de um dos mais importantes ciclos evolutivos. Nossas transformações, há sempre necessidade de pensamento religioso para manter-se a espiritualidade das criaturas em momentos tão críticos. A ideia cristã se encontrava afeto ao trabalho de sustentar essa coesão dos sentimentos de confiança e de fé das criaturas humanas nos seus elevados destinos. Todavia, encarcerada nas grades dos dogmas católico-romanos, a doutrina de Jesus não poderia de modo algum amparar o espírito humano nessas dolorosas transições. Todas as exterioridades da Igreja deixam nas almas atuais, sedentas de progresso, um vazio muito amargo. Quanto à missão do Espiritismo. Em vossos dias, o Espiritismo, que representa o Consolador prometido pelo Cristo aos séculos posteriores à sua vinda ao mundo, é uma extraordinária mensagem do céu à terra e faz-se necessário aquilatar-lhe o valor. Ainda existem multidões de espíritos rebeldes, porém, a consciência terrena, em suas características gerais, está agora apta a receber, depois de tantos anos de lutas, o conhecimento espiritual que lhe fará desprezar os últimos resquícios da materialidade inconsciente, aprendendo a discernir os seus erros. Espalhando a boa nova da imortalidade, a doutrina do amor abrirá novos horizontes à esperança dos homens, conduzindo-os à aquisição do tesouro espiritual reservado por Deus a todas as suas criaturas. Quando todos os homens compreenderem o sentido das suas magníficas lições, o vosso planeta terá atingido uma nova fase evolutiva e o Espiritismo terá concluído entre vós a sua sagrada e gloriosa missão. O que você está achando das ideias desse extraordinário pensador? Continuaremos em alguns minutos após o intervalo. Até já! Voltamos com Filosofando, hoje concluindo os nossos comentários sobre parte desse trabalho grandioso do pensador da espiritualidade Emmanuel. E chegamos à conclusão do quanto é e sempre será imprescindível o seu pensamento entre nós. No livro que leva o seu nome, Emmanuel ainda pondera sobre 4 questões de filosofia: determinismo e livre-arbítrio. Pergunta: o futuro, de um modo geral, estará rigorosamente determinado, como parece demonstrado pelos fenômenos ditos premonitórios, ou esses fenômenos envolvem um determinismo conciliável com os dados imediatos da consciência, sobre os quais são geralmente estabelecidas as noções de liberdade e responsabilidade individual? E em que termos, nestes últimos casos, se exerce esse determinismo do ponto de vista teleológico? Resposta:
Os seres da minha esfera não conhecem o futuro, nem podem interferir nas coisas que lhe pertencem. Acreditamos, todavia, que o porvir, sem estar rigorosamente determinado, está previsto nas suas linhas gerais. Imaginai um homem que fosse efetuar uma viagem. Todo o seu trajeto está previsto: dia de partida, caminhos, etapas, dia de chegada. Todas as atividades, contudo, no transcurso da viagem, estão afetas ao viajante, que se pode desviar ou não do roteiro traçado, segundo os ditames da sua vontade. Daí se infere que o livre-arbítrio é lei irrevogável na esfera individual, perfeitamente separável das questões do destino, anteriormente preparado. Os atos premonitórios são sempre dirigidos por entidades superiores que procuram demonstrar a verdade de que a criatura não se reduz a um complexo de oxigênio, fosfato e etc., e que além das percepções limitadas do homem físico, estão as faculdades superiores do homem transcendente. Sobre o tempo e o espaço. Pergunta: o espaço e o tempo serão apenas formas viciosas do intelecto ou terão uma expressão objetiva no esquema da realidade pura? E neste último caso, quais serão as relações fundamentais entre espaço e tempo? Resposta: no esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. Se são propriamente formas viciosas do vosso intelecto, elas são precisas ao homem como expressões de controle dos fenômenos da sua existência. As figuras, em cada plano de aperfeiçoamento da vida, são correspondentes à organização através da qual o espírito se manifesta. Sobre espírito e matéria. Pergunta: será lícito considerar-se espírito e matéria como dois estados alotrópicos de um só elemento primordial, de maneira a obter-se a conciliação das duas escolas perpetuamente em luta, dualista e monista, chegando-se a uma concepção unitária do universo? Resposta: é lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável, chegando-se, desta forma, a estabelecer a unidade substancial do universo. Dentro, porém, desse monismo físico-psíquico perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como estado negativo e o espírito como estado positivo dessa substância. O ponto de integração dos dois elementos estreitamente unidos em todos os planos do nosso relativo conhecimento ainda não o encontramos. A ciência terrena, no estudo das vibrações, chegará a conceber a unidade de todas as forças físicas e psíquicas do universo. O homem, porém, terá sempre um limite nas suas investigações sobre a matéria e o movimento. Esse limite é determinado por leis sábias e justas, mas cientificamente poderemos classificar esse estado inibitório como oriundo da estrutura do seu olho e da sua insuficiência das suas faculdades sensoriais. Sobre o princípio de unidade. Pergunta: todos nós temos consciência dos princípios de unidade e variação, ou de universalidade e individualidade, que funcionam juntos em nosso mundo. Onde se encontra o ponto de interação ou lugar de reunião desses dois termos opostos? Resposta de Emmanuel: se temos aí consciência dos princípios de unidade e variação, ainda aqui os observamos sem haver descoberto o seu ponto íntimo de união. Todavia, o princípio soberano de unidade absorve todas as variações, crendo nós que, sem perdermos a consciência individual no transcurso dos milênios, chegaremos a reunir-nos no grande princípio da unidade, que é a perfeição. Você tomou contato nesta série de 3 programas com o pensamento desse espírito que vem estudando, pesquisando e refletindo sobre as causas primárias da nossa criação e evolução ao longo de séculos de estudos. Sem dúvida que, como pensador, Emmanuel também tem, como todos os filósofos e pensadores, o direito de expressar as suas próprias ideias. Como pensador,
Emmanuel também se preocupa com as questões éticas e morais. Com base em trechos extraídos dos 4 evangelistas, das epístolas de Paulo de Tarso, de João e de Pedro, Emmanuel escreveu os livros mais belos, mais tocantes e mais sensíveis à alma humana, sem deixar de alertar quanto à necessidade de modificação no comportamento e na forma de pensarmos a nós mesmos e ao mundo. São de sua autoria Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, Ceifa de Luz e muitos, muitos outros títulos que encantaram gerações e por muito tempo ainda continuarão a encantar, a educar e a suavizar as nossas lutas terrenas. Ficamos por aqui. Escreva-nos, visite-nos no portal filosofiaespírita.org. Até o próximo Filosofando.